A notícia da morte de Bruce Lee reverberou como um eco trágico por toda Hong Kong. Entretanto, à medida que o luto se estabelecia, a polícia local se via diante de um enigma complexo e sombrio. O ícone das artes marciais, que um dia personificou a invencibilidade, agora era o centro de uma investigação que desafiava a compreensão. O primeiro sinal de inquietação surgiu na academia de Kung Fu de Bruce. Os agentes que visitaram o local de treino do mestre notaram uma atmosfera incomum. Entre os corredores reverberavam suspiros de perplexidade, e os alunos, normalmente dedicados, agora olhavam uns para os outros com expressões enigmáticas. As câmeras de segurança, uma ferramenta comum naquele ambiente, estavam misteriosamente desativadas na noite da morte de Bruce, lançando uma sombra sobre o local. Ao investigar a residência de Bruce, a polícia encontrou-se diante de um quebra-cabeça intrigante. O jardim, que deveria ser um testemunho sereno da vida do mestre, apresentava sinais de distúrbios inexplicáveis. Flores pareciam ter sido pisoteadas, como se uma luta silenciosa tivesse ocorrido. A esposa de Bruce, apesar de cooperativa, parecia reter alguma informação, um segredo que pairava no ar como um véu de mistério. O parque, onde Bruce costumava treinar, foi o próximo alvo da investigação. Testemunhas relataram ter ouvido ruídos estranhos naquela noite, algo que não coincidia com os sons regulares dos treinos. Alguns afirmavam ter visto sombras se movendo furtivamente entre as árvores. A polícia, intrigada, começou a considerar a possibilidade de que a morte do mestre pudesse ter sido precedida por eventos mais sinistros. No hospital, os registros médicos revelaram uma saúde aparentemente impecável de Bruce Lee. No entanto, os médicos notaram algo peculiar: não havia sinais claros da causa da morte. Os exames de sangue, os cães e os testes vitais não indicavam qualquer condição que pudesse levar a um colapso tão súbito. A perplexidade da equipe médica se refletia nos olhares desconcertados enquanto eles tentavam entender como um homem tão saudável poderia encontrar um fim tão prematuro. A notícia da investigação da morte de Bruce Lee, envolta em mistério, tornou-se o foco de atenção da cidade. Rumores e teorias conspiratórias floresciam em cafés e esquinas escuras. Alguns especulavam sobre a possibilidade de um ataque planejado, enquanto outros sugeriam que forças sobrenaturais estavam envolvidas. A polícia, sob intensa pressão, mantinha um silêncio profissional, mas a curiosidade pública fervilhava. O cemitério, palco da última despedida do dragão, também estava sob escrutínio. Os investigadores revisaram meticulosamente os registros da cerimônia, procurando por qualquer anomalia. Um detalhe peculiar surgiu: uma presença não identificada foi avistada nas imagens de câmera de segurança, uma figura distorcida que parecia se movimentar à margem da triste procissão. A estátua erguida em homenagem a Bruce Lee tornou-se um ponto focal na investigação. Rumores de rituais e cultos circulavam, alimentando a ideia de que forças obscuras estavam em jogo. A polícia, tentando separar a realidade da ficção, entrevistou aqueles que frequentavam o local. Alguns falavam em murmúrios sobre uma maldição, enquanto outros mencionavam atividades estranhas nas noites após a morte do mestre. À medida que a investigação avançava, surgiam mais perguntas do que respostas. Os agentes de polícia se encontravam em um labirinto de possibilidades, onde o racional se entrelaçava com o sobrenatural. A cidade, uma vez orgulhosa do filho lendário que produzira, agora enfrentava a desconcertante realidade de que o dragão havia partido sob circunstâncias que desafiavam a explicação. No final, a morte de Bruce Lee permaneceu envolta em sombras e enigmas. As teorias proliferavam, mas a verdade escapava como fumaça entre os dedos. A cidade que testemunhou o nascimento e a partida do dragão ficou à mercê de mistérios que talvez nunca fossem totalmente desvendados. A morte de Bruce Lee tornou-se um conto sombrio, uma narrativa que ecoaria através do tempo, desafiando a compreensão e mantendo viva a aura de um homem que, mesmo na morte, permaneceu uma figura enigmática.